Boa noite, meus amados do Instagram, tudo bem? Estamos hoje aqui com uma entrevista, nossa super live, mais do que uma entrevista, um bate-papo de atualizações muito importantes com o nosso querido doutor Nelson Modesto. Vou esperar o doutor Nelson entrar. Boa noite. De onde vocês estão me ouvindo, gente? Me conta aí, por favor, de onde vocês estão me ouvindo. Se tá tudo bem, né? Tem gente dizendo que as minhas lives andam meio misteriosamente sumidas, picotadas. Cadê doutor Nelson? Doutor Nelson, querido. Regiane Contini, muito obrigada. Aceito e peço que faça isso mesmo todos os dias. Muito obrigada, muito obrigada. Nós todos precisamos. Aprendendo muito com a Arca, que maravilha. Doutor Nelson, cadê? São Paulo, Panambi, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, pessoal do Sul. Estou orando tanto por vocês também, pessoal do Sul. Recife, que maravilha. Deixa eu ver aqui, acho que fica mais fácil eu chamar ele por aqui. Acho que agora foi. Acre, Brasília, gente do país todo, que maravilha! Juvilte, Manu, minhas lindas amadas. Espero que vocês tenham gostado bastante das últimas lives. A última live com a doutora Maria Emília foi maravilhosa também. Hoje teremos outra incrível aqui com o doutor Nelson Modesto, que já entrou, e o Franco, querido. Acho que aparecemos. Tá Oi, aparecendo. tudo bem? Tudo ótimo. Olá, Ju, tudo bom? Doutor Nelson. Só Então tá ótimo, muito bom. mais para o seu rosto aparecer todo na câmera. Já vai ficar aqui, é que eu estou junto com o Franco. Olá, gente, boa tarde, como vão? Prazer em revê-los. Que bom ver vocês. Muito bom ver vocês. Ju, nós não estamos enxergando a sua parte. Eu vou sair e entrar de novo, pode ser? Pode. Vocês não estão me vendo? Não. Não. Então, Tá. já entramos novamente, peraí. Tá. Mas aí faz o seguinte, se convida. Ou se você demorar muito, eu te convido. Tá bom. Então tá, então vem logo. Estamos ansiosos. Amo suas lives, obrigada por nos espetar. Gente, essa é uma missão porque é agora ou nunca. Estamos todos juntos, precisamos de todos, precisamos de muitos, porque a gente vai vencer isso aí lá na cobertura. É na cobertura que a gente vai vencer essa guerra. Então, a gente precisa de muitas consciências elevadas. É disso que a gente precisa. Muitas consciências elevadíssimas. Você tá com carinha de feliz, olhinho brilhando. Obrigada, gente. Charlene. Eu tô feliz porque eu vejo que as coisas estão aumentando, estão crescendo. O pessoal está despertando demais. E só resultado bom, o pessoal dando excelentes depoimentos sobre as coisas que estão promovendo na vida delas depois do detox, da arca e da utilização dos produtos. Ontem à noite o Sandro Rocha convocou você. Eu vi. Cadê ele? Eu vi a live, já falei, até escrevi, estamos juntos. Eu já estou na convocação, já fui convocada, já estou vestida, estou preparada já com a roupa de ir. Já estou preparadíssima. Ele tá aqui. Estou preparadíssima. Eu e as armas de Jorge.
foi. E agora, vocês estão me vendo? Ainda não, Juliana. Ai, meu Deus, que estranho. Mas será que... Eu tô vendo vocês dois. Tô vendo o Dr. Nelson do nariz para cima e o Franco. Acho que dá. Bom, bem-vindos, meus queridos. A gente não te enxerga não, Ju. Gente, que coisa estranha. Aqui tá tudo normal. Os dois a câmera ali. Então, Sumiu. Não, a nossa, então é para nós. Ela não... melhor um pouco o Dr. Nelson, chegar um pouco mais para o meio, para o centro. Tá todo mundo vendo nós dois. Acho que só vocês que não estão. Oi, Dr. Nelson. Tudo bem. Nós vamos ficar sem vê-lo, então. E vamos começar assim mesmo. Tá bom. Tá, mas tá me ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem, sim. Perfeito. Mas okay? depois a gente... Depois, se eu só quiser, pode assistir. Aí você vai me ver. Perfeitamente. Tá bom. Ok. Estou Mas vamos falar. Eu gostaria era de ajudar muitos aqueles que têm feito perguntas, tanto de selo como da mandala. Então, eu gostaria de fazer uma pequena revisão de selos e mandala para as pessoas entenderem, porque está ficando muito confuso. E eu preciso dar essa orientação, porque cada um que fica fazendo pergunta, na hora que vai fazer comprar, torna o tempo muito mais prolongado de todos que estão trabalhando. E isso torna-se mais cansativo. Então, eu gostaria de fazer uma... Pois não. Eu começar a falar, eu falo isso o tempo inteiro. E por isso mesmo que eu montei a Arca, porque a Arca ela é um conjunto de instruções, tem ensino. Ali dentro tem ensino mesmo, que é justamente para que as pessoas entendam sobre as ferramentas. Não é uma lista de coisas que eu indico. Tudo que eu indico tem uma aula explicando o que é, para que serve, como usar. E justamente para isso também. Inclusive, eu já dei uma orientação a todos os fornecedores que eles não vão mais ficar tirando dúvida de ninguém, porque as dúvidas já são tiradas na Arca. E o que as pessoas fazem, Dr. Nelson? Elas não querem assistir às aulas e vão direto na lista de fornecedores. E aí ficam ocupando o tempo dos fornecedores para poder tirar as dúvidas que já estão ditas nas aulas da Arca, entende? Então, eu já orientei muita gente a não fazer isso, e porque muitas vezes as pessoas também querem consultas dos fornecedores, elas querem ser consultadas. Então, a gente precisa realmente de bom senso. Desde o princípio eu falo que não é para ficar desesperado. Desesperado tinha que ficar se não soubesse mesmo o problema que está acontecendo, se continuasse perdido, indo de médico em médico sem que ninguém te dissesse algo real, né? E muito menos solução. Então, já que a gente já está dando a solução, o mínimo que a pessoa tem que fazer é aproveitar esse conhecimento, porque pode chegar uma hora que ela não vai ter mais acesso nem por vídeo e nem pessoalmente. Claro. Então, ela tem que ter mesmo essa autorresponsabilidade de assistir às aulas para ela poder se instruir e saber exatamente o que ela vai adquirir. Então, isso é uma coisa que eu falo o tempo inteiro, e a Arca foi feita para isso, custa R$10, não é nada que ninguém possa comprar, porque se a pessoa não pode pagar R$10 pela Arca, ela não vai poder comprar nada do que tem na Arca, né? Então, é só para fazer esse resumo, porque é para que todo mundo que esteja na nossa aula fique atento nessa nossa live, que os fornecedores estão lá com uma demanda imensa. Isso eu não tenho noção do pessoal reclamando que já tinha mandado mensagem há 2, 3 dias e ninguém tinha respondido. Eu falei, é óbvio, né? Quantas pessoas estão entrando em contato ao mesmo tempo? Então, ainda assim, elas ficam fazendo milhões de perguntas para ainda no final falar, tá, vou pensar. Ou então, não sei se eu quero. Ou seja, é para entrar em contato quem sabe que vai comprar, quem sabe o que é e sabe o que vai comprar. Mas só tem toda razão, é assim mesmo. E mesmo eu falando isso, eles continuam fazendo.
Eu pediria, na verdade, que todos soubessem um pouquinho mais sobre aquilo que vão pedir, porque tem pedidos assim por dia de mais de 200 ligações. É muito difícil atender a todos. E aqueles que não são atendidos, às vezes têm a impressão que é desinteresse. Não é, que não estamos dando Somos conta. pessoas, Então tem que não somos entender isso. chat. Não é um chatbot, não é um robô de chat, né? É uma pessoa que está atendendo. Mas então, você tem falado sobre os selos. Tem alguma coisa que você acha que deveria ser conversado? Eu acho que só uma coisa eu gostaria de ressaltar. É o seguinte, o selo inicial que fizemos era um selo que não tinha nenhuma marca. Ele tem o lado SE, eu não sei se você está vendo ou não, porque eu não vejo a tua imagem. Coloca assim na sua frente. O doutor Nelson, explica o que o senhor quiser explicar, mediante as dúvidas que têm surgido, as perguntas que têm surgido. Fique à vontade. Pode Tudo bem. falar sobre Tudo o bem. selo da sala. Então, esse selo inicial é um selo que não tem nenhuma marca do lado SE. O lado M é o lado de energia, só o lado M. O SE não tem energia. Frente, Nelson, põe do lado do seu rostinho. Eu estou pondo em frente do meu rosto já. Não, mais em cima, mais em cima. Aí, perfeito. Então, agora... o lado M é o que tem que ficar para a pele do indivíduo. Ele não tem necessidade de ficar direto na pele. Ele pode ficar em cima de uma camisa, até num bolso. Mas, quando você lida com um selo, esse é o selo de energia. É o que não tem nenhuma marca. Os selos, esse daqui é para ganhar. Esse daqui, o Nilson está ligando para mim. Acho que alguém ligou para o senhor. Esse selo aqui, áudio. Esse selo não tem marca nenhuma, é o selo inicial. Foi o primeiro selo que nós fizemos. Certo? Mas ele tem marca. Como assim? O lado escrito SE é para ficar para fora do corpo. O lado M fica... Infelizmente está tudo atrapalhado. O áudio, doutor, aconteceu alguma coisa. Bom, esse selo, como eu estou dizendo, ele não precisa ficar direto na pele. Pode ficar em cima de camisa e até uma distância de 5 centímetros, ele dá boa energia para o indivíduo. De preferência, os selos devem ficar em frente ao chakra do coração, por ser o chakra mais energético. Aqui, ó. Os selos com marcas... Os selos com marcas são esse daqui. Esse é um selo de marca. Marca que o senhor diz é a linha vermelha. É, exatamente. Ou se não, 2 linhas vermelhas. É que no início eu não sabia se eu ia utilizar esses selos para uma coisa ou para outra. No final, eles todos têm praticamente a mesma energia. Então, os próximos... terão só um pontinho para diferenciar do primeiro selo, um pontinho vermelho. E todos têm a mesma função, é o selo de saúde. Bom, o selo de saúde tem um diferencial muito grande com o primeiro. O primeiro tinha uma energia que você podia medir em passos. Dava 150 passos, no máximo 160 passos. O selo de saúde muda totalmente, ele tem... Esse eu tive que fazer por radiestesia, porque ele tem o equivalente a 5 quilômetros. Esses selos... Raio? Como assim, 5 quilômetros de raio? Ele funciona como energia escalar. Já tentaram ligar para mim, dizendo, olha, eu tentei ver esse selo medindo a energia dele e eu não peguei nada. Então, isso não tem energia. A coisa é o seguinte, as pessoas têm que estudarem para saber o que é energia escalar. Porque uma coisa é energia elétrica, outra coisa é energia magnética. Elas são vetoriais. Então você capta pegando a ponta do vetor, na chegada tem o aparelho que faz a captação. A onda de energia escalar, ela é uma onda que fica estacionária no ar. Ela é ativada pelas outras energias, mas senão ela está estacionária no ar.
Quem falou, deu uma definição dela, foi Valéria Hunt, da Universidade de Alberta, no Canadá, dizendo que são dois átomos, que um faz círculo num sentido e o outro faz no outro sentido. Esses dois átomos, um anula a energia do outro, de tal maneira a ficar no ar parado. Só é captado energia escalar com radiestesia e Bidort. Não existe outro jeito. Se a pessoa vai ver com aparelhos elétricos ou de aparelhos que vão medir magnetismo, não funciona. Energia escalar é uma energia captada com radiestesia. Então, com pêndulo, com aparelhos próprios de radiestesia, você detecta. Dual rod, entendeu? aurímetro. O meu sinalizador, que desenvolvi, o meu sinalizador é próprio para aquilo que eu faço. Eu examino o paciente, vendo a energia dos órgãos. Então, eu desenvolvi um sinalizador que eu apontando com uma das mãos, apontando o órgão, com a outra eu pego qual é essa energia que está. Você quer mostrar? Essa energia que eu pego do órgão é energia escalar. Você quer mostrar pra gente? Sim. Posso tentar, vamos ver. Acabei de montar aqui. Pelo... Não sei se vocês estão vendo. Olha, eu poderia um dia especial só ensinar o que é Bidort e radiestesia, para as pessoas saberem como é isto. Fica aqui, Franco. Tem um curso, né? Olha aqui. Eu tenho cursos gravados que tem isso. Então, olha, o Franco está aqui. Eu aponto com essa daqui, olha. Dá para ver? Mais para cima, Deus. Aqui. Espera um pouquinho. Não tô... Afasta um pouco, Deus. Mais para cá. Para afastar um pouco mais. Aqui, ó. Eu aponto com a mão esquerda, utilizando esse apontador, e a mão direita fica no aparelho. Então, eu aponto, por exemplo, ele. Aqui eu pego energia, apontando hipófise. Eu já vou chegar aí. Hipófise pineal. Então, eu captei energia, olha, está girando horário. Não sei se dá para ver. Um pouco mais para cima, Deus. Isso. Olha. Dá para a gente ver que está girando, mas não necessariamente no horária. A energia que capta dele é horário. Olha aqui, não sei se dá para ver. Eu não consigo pôr todo o aparelho porque ele é grande. E eu estou fazendo com o celular. E eu estou próximo. Eu vou fazer bem longe. Aí fica mais difícil para ver, né? Franco, doutor Nelson. Fica perto do Franco. É mais perto, Nelson. Perto do Franco vai dar para ver. Eu peguei a energia. Uma vez que aponta uma área de energia, você não sai da área de energia. Aquilo continua. Porque você ganhou uma energia naquele ponto. E ele continua. Se eu pegar uma área de doença, ele não gira horário. Ele gira anti-horário. Tá? Então, por exemplo, se eu apontar isso daqui, que é óxido de grafeno, ele é uma carga negativa. Então, eu apontando, vai girar anti-horário. Está vendo o que é anti-horário? Dá para ver? Não, sumiu da tela. Não, ele não está pegando... Olha aqui. Agora sim. Dá para perceber que é anti-horário? Vou virar mais um pouco. Olha como é anti-horário. O óxido de grafeno é um campo energético anti-horário. É muito difícil assim. Eu acho que vocês, um dia, o Franco grava tudo e passa para você, porque não tem jeito, é difícil só com o celular fazer a demonstração. Mas o que eu quero dizer apenas é que a radiestesia é uma maneira de você detectar a energia escalar. E o Bidort também é a mesma coisa. O Bidort mede energia escalar. Sim. Eu só queria Na realidade, uma observação para quem está assistindo a gente, que esse instrumento é um aurímetro adaptado, produzido pelo Dr. Nelson. O aurímetro é um equipamento que, basicamente, todos os profissionais que fazem biorressonância,
testes autonômicos conhecem. Mas o Dr. Nelson ele adaptou o aurímetro de uma forma que ficasse muito mais específico, pontos para ele poder analisar pontos de radiografias, tomografias, exames de imagem, porque ele colocava ali no pontinho e já daria aquela resposta mais exata de onde estaria acontecendo a lesão. E, além disso, também no próprio corpo, né? Apontando. Sim. No próprio corpo. Apontando o corpo, você trabalha com a energia do paciente, fazendo os diagnósticos. Eu já venho fazendo há 2 anos, examinando os brasileiros que moram na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, da Austrália, melhor dizendo, Austrália e Japão. Eu estou conversando com brasileiros que moram lá e fazem o tratamento comigo. A energia da fotografia pelo celular permite a você fazer todos os diagnósticos apontando imagem. Você vai ampliando as imagens no celular ou num tablet, que é melhor, porque é maior, então é mais fácil de você poder examinar o paciente. Sim, sim. Eu adoro, né? Eu já trabalho com isso desde 2014, com Bidort, com radiestesia, dual rod, aurímetro. E realmente é bem transformador na nossa clínica, no nosso diagnóstico. O seu equipamento eu já conhecia, mas não sabia que era o senhor que tinha criado. Sim. E já fui eu que desenvolvi. Poder trabalhar com ele. Sim, ele é muito bom. Ele é muito bom para você ir aprendendo, desenvolvendo e a facilidade com que ele capta. E ele é altamente sensível. Ele é mais sensível que qualquer pêndulo. Pêndulo apesar que o pêndulo demonstra as mesmas coisas, mas ele é mais sensível. Entendi. Ó, tem Eu tenho uma pergunta aqui. Interessante aqui, doutor Nelson, ó, da Saúde Água Kangen. Trata-se de energia escalar, não de ondas como de rádio ou celular? Tá perguntando como é mais ou menos, porque eu acho que a questão das ondas de rádio celular, eles meio que já entenderam sobre a questão da energia eletromagnética. Agora ele está perguntando sobre como seria esse tipo de onda, mais uma questão atômica mesmo. Veja o seguinte, como eu estou te dizendo, a energia escalar, ela é estacionária. Ela fica no ar parado. Só que qualquer energia positiva ou energia negativa de qualquer outra coisa, você acaba estimulando a energia escalar e ela demonstra. Por exemplo, eu posso apontar uma luz, a maioria das luzes LED são todas negativas, eles não fazem bem, porque eles tiram carga positiva do ambiente e deixam o ambiente com carga negativa. Todo ambiente de carga negativa tira energia positiva do teu corpo. Então, as lâmpadas LED, que hoje só tem praticamente lâmpada LED, dá uma carga negativa. Quando eu aponto para uma lâmpada LED, gira anti-horário negativo o meu sinalizador, mostrando que eu estou num campo onde está começando muito íons ali e são todos negativos. Isso tira energia do corpo, porque o corpo é positivo. O corpo não se sente bem em ambiente de carga negativa. Aquilo que indivíduos colocam relógio, que tem aparelhos eletrônicos, eles estão perdendo energia com o uso daqueles relógios, porque aquilo lá é uma espécie de um pequeno computador que vai tirando energia do indivíduo. Quando ele fica olhando um computador, ele também está tirando energia do corpo dele, ele tem que bloquear o computador. Então, aí tudo isso eu uso o selo comum, o selo azul primeiro. A não ser quando é um Wi-Fi que é muito potente, aí eu uso o selo verde,
para bloquear o Wi-Fi. Mas também o selo verde eu ponho na parede para bloquear o 5G, para não entrar na minha casa. Eu bloqueio toda a frente da minha casa com um selo só. Isso então é bom eu explicar. O selo azul é para manter próximo do corpo, na bolsa, no bolso ou penduradinho no pescoço, né? Na altura do chakra do coração. Que também pode causar... Mas eu diria a você que hoje em dia, por exemplo, eu estou usando o selo meu, mas o meu selo é de saúde. Sim. Por um motivo, eu vou já te passar a diferença. Quando eu uso o selo azul, que eu fiz há 10 anos atrás, que eu chamo de selo energético, ele aumenta a minha imunidade. Não é que ele não aumenta. Aumenta a minha imunidade, melhora a taxa dos meus hormônios, mas ele não regula de maneira adequada. Ele melhora. Ele tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito antiagregante plaquetário, então ele pode, colocado no coração, fazer com que você tenha uma diminuição da adesividade plaquetária, funcionando como um antiplaquetário. Entendeu? Só o fato de usar lá. Hoje, eu prefiro esse selo ficar mais nas coisas de pouca energia. Entendeu? De 60 Hz. Não, então, ele bloqueia os 60 Hz que tem nos eletrodomésticos. Então, mas agora você já está falando do selo verde. Não, ainda não cheguei no selo verde, eu estou falando do selo azul. O selo verde é mais potente ainda. Ele bloqueia o 5G e bloqueia a Wi-Fi, que tem poder de 100 passos de energia, que é uma energia muito grande, negativa. E aí esse tanto pode ficar na bolsa, como pode ficar na parede, na janela, na porta? Sim, perfeitamente. Aí é o selo verde. Fica no Wi-Fi e aí nas coisas. O selo de saúde é um selo especial. O selo de saúde tem 5 quilômetros. Ele eu tive que fazer usando a radiestesia para calcular a distância. Porque não tem lugar para você medir 5 quilômetros numa única reta. Então, eu medi isso por radiestesia. Agora, esse selo ajuda muito o organismo a energizar bem os órgãos, no sentido de equilibrar melhor a função de cada órgão. Então, ele ajuda a melhorar a taxa de glicemia, a taxa de colesterol, porque ele melhora o metabolismo que vai reverter no melhor aproveitamento daqueles elementos de hidratos de carbono, proteína e tudo, e com isso torná-lo mais próximo da normalidade. Mas ele vai ajudá-lo, porque depende se o indivíduo está fazendo bem uma dieta para melhorar a microbiota dele, porque isso tem relação direta à energia do corpo com a microbiota abdominal. Então, o indivíduo tem que ter uma dieta que desinflama. Tanto é que eu mando a mandala, por exemplo, eu mando já com a dieta atrás. Para o indivíduo começar a fazer um pouco da dieta. Porque fazendo um pouco, o auxílio é muito maior do que se o indivíduo não tem nenhuma flora ligada. Então, se você pega um indivíduo extremamente doente, que tem uma péssima microbiota, não adianta colocar o selo nele, que não vai fazer grandes efeitos. O selo não é milagroso. Ele ajuda o organismo, mas ele não é milagroso. É autorresponsabilidade, que eu sempre falo. Não adianta as pessoas quererem uma pílula mágica, um selo mágico, se elas não fizerem a parte delas, né? Tem que fazer a parte dela. Se fizer a parte com uma dieta que você desinflama o intestino, você está estimulando a microbiota positiva boa, que acaba sempre tirando a microbiota ruim do teu abdômen.
porque ela faz antibióticos e faz antifúngicos também. Tira a cândida do intestino, porque o lugar da cândida desenvolver no corpo é sempre próximo do reto. É o sigmoide, está cheio de cândida, na maioria das pessoas. Só quem tem uma flora extremamente alta, de valores assim, de 500 quatrilhões, 1 quintilhão, é que tem o intestino totalmente só com microbiota positiva. E não tem nada, não tem porque ele produziu antifúngico e produziu antibiótico que acabou com as bactérias negativas. Então é importante a pessoa fazer uma dieta. E isto, os médicos deveriam saber muito bem. Por quê? Quem foi o primeiro a falar isto foi o pai da medicina, Hipócrates. Ele falava o quê? Faça do seu alimento o seu remédio. E do seu remédio, o seu alimento. Dizendo que o alimento certo é o ideal, não o remédio. O remédio é secundário. Outra coisa que ele falava também, e que a maioria dos médicos esqueceram. E eu estou trabalhando nessa tecla com sucesso espetacular. O quê? Todas as doenças derivam do intestino. Só que ele não conhecia naquela época inflamação. Ele queria dizer, todas as doenças derivam do intestino inflamado. E a inflamação do intestino está na dependência da presença de flora boa, em alta quantidade, acima de 100 trilhões de lactobacilos positivos. Uma boa microbiota. A quantidade é importantíssima, porque a partir daí até 1 quintilhão, você limpa todo o intestino deixando só microbiota positiva que produz substâncias como ácido lático, que acaba com todas as outras bactérias que tem no intestino, e antibióticos e antifúngicos. Quando entra a bactéria ruim, ou a microbiota ruim, ela produz ácido butírico, que impede a proliferação da bactéria, da microbiota boa. O ácido butírico é contra a melhora da microbiota. Então você tem o quê? Tem que produzir bastante. O que faz muito isso? Comer legumes, frutas. Você sabe que embaixo da casca das frutas, logo abaixo, no 1º milímetro, tem polifenóis. Esses polifenóis são os maiores estimulantes da proliferação de lactobacilos bons. Então, comer fruta em que você come a casca é importante. Se você pegar uma maçã, tirar toda a casca e comer só a casca, você está com mais energia do que se tivesse comido a maçã inteira. Porque quem dá energia, 90% da imunidade vem da microbiota. 90%. Não só isso. 90% da serotonina, produção, vem da boa microbiota. Uma boa proporção de ácido gama-butírico, que é o GABA, que é o nosso tranquilizante natural, também vem da microbiota boa. Então, quando você desinflama o intestino, favorece uma alta microbiota, você está aumentando a imunidade, está melhorando o teu cérebro, está melhorando o teu estado orgânico como um todo, dando mais condições a ter menos estresse por causa do GABA. Está tendo uma condição mental boa para não entrar em depressão, porque você está facilitando a serotonina. Aquilo que os psiquiatras ficam discutindo, eu não aceito. Ah, não, você faz serotonina, essa serotonina ela vai ser estimulada no intestino. Não. O organismo é sábio. Eu sempre falo uma coisa para as pessoas.
Nós, seres humanos, nós somos divinos. Nós não viemos do macaco. Nunca foi provado isto. E segundo, Isso é você acha que Jesus, que foi feito à nossa imagem, Deus faria um filho que não fosse de origem divina? Nós somos divinos. Deus fez nós com todos a mesma imagem, inclusive dos santos, porque nós somos divinos. Por isso muitos humanos se tornaram santos. Porque ele deu a condição a todos de serem santos. Vai depender da sua escolha, das suas opções e da tua maneira de viver. Não quero entrar nesse campo, que é um campo fora do que nós estamos acostumados. Mas é dessa maneira que eu penso. Eu penso sempre. Nós somos divinos. Pode falar. A gente falou sobre isso também, doutor Nelson. Tá tudo certo. Se o senhor quiser falar, o tempo, a live é para o senhor. Não tem problema. Tudo bem. Mas eu quero entrar, que tem muito assunto de falar. Vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, que o selo de saúde é um selo especial, tem muita energia, ele deve ser colocado com M voltado para você, que é o lado de energia, no chakra do coração, por ser o chakra mais energético, e distribui também de maneira homogênea a energia por o organismo. Então, esse é o ponto principal. Ele ajuda o equilíbrio energético do organismo. E aos poucos, se você procurar fazer uma dieta que facilita a ação desse selo, você vai ter os seus exames laboratoriais em 3 meses praticamente todos normalizados, progressivamente. Então ele ajuda o organismo a ser mais sadio. E se você é sadio, eu lhe garanto, só o indivíduo sadio vai ser um indivíduo feliz. Porque enquanto você tiver dor, você não consegue ser feliz. Você tem que ser sadio. Isso é verdade total. E o selo verde? E agora explica sobre o selo verde, por favor. O selo verde tem menos energia. O selo verde ele tem mais ou menos 600 metros. Então ele bloqueia o 5G, por exemplo. Então eu ponho nas paredes ou mesmo no vidro ligado em direção à área que eu estou recebendo, principalmente o 5G. Dos foninhos que estão colocados nos lugares para espalhar o 5G. Então eu bloqueio a imagem que vem de lá. Porque se você pegar o aparelho e ligar apontando para o aparelho, você capta a energia negativa ali. Então eu coloco o selo, pronto, deixo de captar energia negativa, só vem energia positiva. Mas ele muda para energia positiva. Ele também capta energia de menor intensidade, né? É até 5G. Sim, eu ponho no Wi-Fi, ele bloqueia o Wi-Fi, eu ponho embaixo do Wi-Fi, ele bloqueia todo o Wi-Fi, e você não vai gastar um selo que tem muita energia em coisas domésticas, também é mais barato. Sim. Também o que serve para geladeira, micro-ondas, essas coisas, que é para 60 Hz, você bloqueia com o primeiro selo, que é o mais barato. Não vai usar o selo verde. Deixa o selo verde para essa situação. Agora, se você está com um selo de saúde, você não precisa mais nenhum outro selo, porque o selo de saúde forma o que em volta de você? Forma um círculo, ou realmente uma área de manta em volta de você, que não penetra energia negativa, só tem energia positiva. E também nem Então, um selo de saúde faz tudo que faria os outros anteriores. Nem das correntes telúricas, também não. Opa! Corrente telúrica já é bloqueado com o selo azul inicial. E para o selo verde sobra até energia. Até corrente telúrica, ela não é muito potente. Ela tem grande penetração, porque ela vai até o 23º andar de média. Sendo que cá tem 2,5 metros a 3 metros, mais ou menos, o apartamento de altura. Então ele vai até o 23º. Em São Paulo,
Em São Paulo, todos os prédios que são projetados têm que ter aprovação da prefeitura. A prefeitura manda um geólogo na área, porque não pode, em São Paulo, subir um edifício em área que tem geopatia negativa, onda telúrica, nós chamamos de geopatia, ou onda telúrica, que é negativa, porque essa negatividade constante no indivíduo que dorme embaixo da cama dele facilita a implantação de câncer. Aprenda uma coisa, todo mundo. Câncer não aparece por acaso, de jeito nenhum. Câncer só aparece no organismo que dá condições para que o câncer apareça. Quem tem boa imunidade não tem câncer. Quem não tem imunidade porque não sabe, nunca foi instruído, nunca sabe que a dieta pode melhorar a condição de imunidade do paciente, não sabe nada disso, esse é candidato. Porque ele não sabe uma outra coisa, que é o seguinte: é a nossa imunidade que nos protege. Isso já foi uma briga de muitos anos atrás entre Pasteur, que dizia que a bactéria era importante, e Champs, que falava o quê? Não, é o campo que é importante, que antes eles davam outro nome a isto, que é a imunidade. Só que nos últimos momentos de vida de Pasteur, Champs foi visitá-lo, e Pasteur confidenciou com ele: Champs, você tinha razão. Eles brigaram por mais de 20 anos. Champs, verdade. O que vale no corpo é a imunidade. Então, no final, Pasteur se convenceu que não é o germe o importante, é a imunidade do corpo. Vou dizer mais uma para você. Indivíduos têm aí, dão antibiótico à toa. Eu não dou antibiótico à toa, não. Eu analiso. Se é uma infecção pequena, eu estimulo a imunidade e dou fitoterápicos que não vai mudar a flora intestinal, tipo caloba, por exemplo, que é um tipo de fitoterápico que é bacteriostático, não é bactericida, mas com a imunidade que eu subo do paciente eu resolvo sempre, não tenho problemas. Não preciso usar antibiótico. E quando eu uso por poucos dias, porque senão ele me altera a flora. Os pacientes que ficam no hospital por mais de 20, 30 dias tendem a morrer, porque o clínico que está cuidando não sabe nada sobre imunidade. Antibiótico acaba com flora intestinal e acaba com a imunidade do paciente. À medida que ele fica na UTI, ele vai baixando a imunidade dele. Eles precisariam fazer alguma coisa de radiestesia, o Bidort, para calcular a imunidade que é facilmente calculada por esses métodos. Então, você, pelo campo do indivíduo que você mede em passos, aquilo é imunidade. Aquilo é o quê? É energia vital. É imunidade. Então, você mede a imunidade e vai vendo. Quanto mais tempo fica tratando com antibiótico, você acaba com a flora intestinal. Aí você faz translocações de germes e o indivíduo morre com o quê? Com falência de múltiplos órgãos, porque todos estão contaminados pela bactéria. Isto é frequente. E os nossos incentivistas nem sempre estão preparados para estimular a imunidade. Então tem que aprender a estimular a imunidade. Então, por isso que eu estou pondo hoje esse termo, por causa disso. Isso daqui, que é a mandala, ela tem, medida por radiestesia, 50 quilômetros de energia. À medida que eu mantenho o paciente em contato com isso, eu estou aumentando a imunidade dele. A primeira coisa que eu faço com a mandala é pôr as duas mãos logo cedo.
Em 1 minuto, ele bloqueia o óxido de grafeno. O óxido de grafeno fica inerte. Se disserem para mim, mas o óxido de grafeno saiu do corpo, não saiu ainda. Mas quando ele fica inerte, o óxido de grafeno perde o quê? Perde a capacidade de ímã. Porque é o ímã que não permite que o macrófago chegue próximo dele, porque os dois têm na membrana carga negativa e faz repulsão. Por isso que o óxido de grafeno não é destruído pelo nosso sistema imune. Você precisa primeiro acabar com o sistema de ímã dele, aí em 4 dias, em 7 dias, você acaba com todo o óxido de grafeno, com a sua própria imunidade, porque foi estimulada com a mandala. A mandala tem uma capacidade de estimular a imunidade como nenhuma coisa que eu vi até agora. Nem naltrexona em 4,5 miligramas, nem todas essas substâncias que estão por aí, dizendo que estimula a coisa, chega próximo de uma mandala. A mandala tem 50 quilômetros de energia, 50 quilômetros de energia vital. Quem tem a mandala, é uma força enorme. Quem tem a mandala não precisa usar o selo azul, então, selo de saúde. Só que você tem que andar com a mandala para onde que você for, né? Na bolsa, né? Quem é que vai largar a mandala? Não, a mandala na bolsa não vai funcionar. Ela funciona se tiver próximo do corpo. Você botar a mão nela, botar no corpo, botar bom. Vai colocando a mão na bolsa, tá bom. Desse jeito, você tem que pôr do lado que é de energia só. Porque só tem um lado de energia, não tem dois. Quem come na rua tem que andar com a mandala na bolsa. Entendeu? Então veja o seguinte, você sabe que eu uso mandala? Eu diminui umas, eu ponho aqui atrás, nas minhas costas, na dor lombar que eu tenho. Eu fico sem dor, porque a mandala, além de, vamos lá, além de pondo 2 mãos, ele bloqueia o óxido de grafeno, tornando o óxido de grafeno inativo. Ele já não provoca mais doença. Primeira coisa. Segundo, a mandala serve para pôr todos os alimentos em cima, de jejum, do almoço e do jantar. Tudo que estiver contaminado torna-se inativo de óxido de grafeno. Então ela bloqueia aquilo que você vai comer. Então. Se você vai fazer um tratamento dentário, vai com a mandala e pede para a dentista deixar o anestésico 1 minuto ali em cima, porque todo anestésico que está bloqueado e está com óxido de grafeno também fica bloqueado. Mas aí, nesse caso, eu já oriento o pessoal a remover mesmo o grafeno, injetar o anestésico sem o grafeno, que já foi atraído para o fundo. Tudo bem. Isso vai dar muito mais trabalho, claro. É até melhor. Mas se você estiver fazendo o que eu estou dizendo, pera um pouquinho. Eu fico sentado o dia inteiro em cima da mandala. Ela está aumentando a minha imunidade. Eu durmo à noite com a mandala atrás da minha cabeça ou atrás das minhas costas. Dessa maneira, eu ganho uma energia vital tal que óxido de grafeno não me pega, nem que eu tomo ele por boca. É você aumentar a tua imunidade em valores como eu tenho, 30 metros de energia vital. Se você chegar lá a 30 metros, você está imune contra qualquer óxido de grafeno. Isso que eu estou falando hoje em dia. É a imunidade por ganho de imunidade. Agora, por que é vantagem ganhar imunidade? Você não pega infecção. Você ganha mais força. Você tem disposição maior. Você torna o indivíduo feliz. Você está fazendo um tratamento de todos os órgãos e de você. Anti-envelhecimento. Eu já tenho 83 anos feito, estou já mais próximo. Daqui 4 meses eu estou fazendo 84 anos. E eu tenho uma energia brutal para fazer as coisas. E tem mesmo. Entendeu? Então, é isso que eu digo. Ganha muita imunidade. Ganha um campo vital progressivamente maior. Procure fazer as coisas para você ter isso. Isso depende de um sacrifício, é uma dieta bem feita, só com alimentos que aumentam a tua imunidade e aumentam a tua flora intestinal. A minha flora intestinal é mais de 1 quintilhão. É coisa que poucos indivíduos no mundo têm essa possibilidade.
Doutor Nelson. Então, é isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês, com a mandala, têm condições de chegar a 1 quintilhão se vocês fizerem bem a dieta. E em relação aos vermes? Aos vermes, eu vou lhe dizer o seguinte: até os vermes, na hora que eles são larvas, eles morrem pelo efeito da imunidade, porque a larva estimula o teu linfocito citotóxico, e o linfocito vai lá e destrói a larva em si. Ela não chega a formar verme. Então você fica livre disso também por boa imunidade. Então, esse é o segredo. Faça imunidade boa. Agora eu vou lhe dizer mais uma. Se você tiver uma imunidade boa, você não desenvolve o quê? Demência senil, não desenvolve Alzheimer, não desenvolve Parkinson, não desenvolve ELA, não desenvolve câncer. Olha uma coisa, hein? Olha o que eu estou falando. Todos nós, já está demonstrado isso cientificamente, no final do nosso dia, depois de ter apanhado um dia de sol e de muita energia que vem do espaço, a energia cósmica altera DNA até a quantidade de 80 células. E se você tem 80 células e você tem uma boa imunidade, os teus telômeros, que é a ponta do cromossoma, capta essa informação que mudou alguma coisa dentro do DNA. Se ele não consegue reparar, ele ativa o quê? Apoptose. Apoptose é morte programada. E aquela célula morre para ela não se transformar numa mitose de célula tumoral. Então, se você tem uma boa imunidade, eu não sei se você sabe, os telômeros, quando tem uma boa imunidade, aparecem nos microscópios potentes das AIS como alongado. Então, no microsoma, os telômeros se alongam, eles estão ativados. Nesta condição, eles conseguem fazer tudo de maneira adequada no organismo e não desenvolvem nenhuma doença. É nisso que Hipócrates falou, porque ele era um iluminado há 5.000 anos atrás. Mas ele falou isto, e outros, como Elie Metchnikoff, em 1908, mostrou que indivíduos que têm boa imunidade chegam na serenidade com mente perfeita. Então ele dizia, você pode chegar na serenidade se você aprender muito bem a conhecer os seus intestinos. E ele foi o primeiro indivíduo que fez a primeira fábrica de lactobacilos na cidade russa de Cocos. Isso em 1908, eu estou falando. Então, Metchnikoff já falava isso em 1908. Os médicos se desligaram disso. Bom, eu estou trabalhando só com imunidade. E tenho recursos hoje de fazer imunidade a valores astronômicos. Porque eu desenvolvi, além de selo energético, selo de saúde que tem boa imunidade, selo de câncer que tem 7 quilômetros, mandala que tem 50 quilômetros. Mas eu tenho uma coisa especial hoje. Eu tenho um ventilador que eu modifiquei. Você vai me dizer, como ventilador? Sim. Você sabia que as baleias e os golfinhos se orientam pelo Polo Norte e Polo Sul? Quando passa um navio perto dos golfinhos ou das baleias, elas se desnorteiam. E não sei se você sabe que é como cavalos. Tem um líder. Se o líder desnortear e se dirigir uma baleia para a praia,
todos vão acabam se enroscando nas praias. Aí eu estive pensando, por que tem que ter uma energia muito forte para impedir que a baleia consiga captar essa energia que vem dos polos? Aí eu comecei a pensar, deve ser a hélice. Aí eu peguei um ventilador, desmontei e coloquei grudado selos de saúde. Aí eu fiz 2 descobertas sensacionais. Coisa assim que é um presente de Deus. Eu descobri que a energia cinética girando, quando tem selo grudado, ela acaba lançando para o organismo uma mudança de energia cinética para energia escalar. E aumenta muito a energia a ponto de até 2 quilômetros você pegar essa energia. 2 quilômetros de raio de um ventilador de 6 asas, vamos dizer, hélices, de cada uma deles, todos eles com selo grudado, 6 selos, fazem com que aumenta de maneira importante a energia escalar do seu selo e da sua mandala. E só você está nesse raio de 2 quilômetros, você recebe esse benefício. Não precisa ter a ventilador do teu lado. Ele pode estar a 100 metros, 200 metros, até... É que 2 quilômetros está em outra casa, não está na tua casa. Mas para quem tem plantação, você deixa um ventilador em casa, 2 quilômetros de plantação se beneficia, porque todas as células vivas melhoram. Eu estou com um jardim aqui que eu te convido quando você vier aqui para o Brasil. Eu não tenho tempo de cuidar do jardim, mas eu mantenho um ventilador há 8 meses ligado para testar todas as minhas coisas. Eu tenho lindo jardim por causa do ventilador, porque ele dá uma energia para todas as células vivas e consegue respostas espetaculares em doença autoimune, câncer e doença genética. E nesse caso, o selo, então, é o azul que o senhor coloca e o lado que vai ficar grudado na pá é o lado do SE. O M é voltado para fora, porque o M vai para o ambiente a energia, e o M fica em você para dar energia para você. Só que esse M de energia geral acelera e aumenta a energia do M que está ligado no teu corpo. Isso, então, coloca o lado SE grudadinho, é o lado voltado para a pá, a hélice. Sim. A hélice, você está voltado para o ambiente. Eu vou te mostrar. Sim. Olha aqui, ó. Mas aqui tem um ventilador. Aqui tem um ventilador, olha aqui, ó. Ele tem na periferia, quanto mais longe ele estiver do centro, segura aqui que eu estava um pouco cansado. É azul e ela não está conseguindo ver a diferença. Olha aqui dá para ver melhor. Olha, o M para fora. E de preferência, ele mais na periferia, para pegar a energia cinética maior. Quanto mais longe ele puder ficar do centro do ventilador, maior a energia cinética. Quanto maior a energia cinética, maior a energia escalar que é lançada para o ambiente. Aí você colocou só, ou você coloca em todas as hélices? Eu coloco em todas as hélices. Então vão 6 hélices colocado e colado com o M para fora. Entendeu? Essa face fica para fora. Essa aqui é um selo de saúde, fica para dentro, colado. É aqui que fica, essa aqui é a face de cola para a coisa. E para fora o M para lançar ao ambiente a energia escalar. E isso funciona... Essa foi a primeira grande descoberta minha, que funcionando isso, eu aumentava
de muito a energia do meu selo. Mas eu estava examinando todos os dias e deixei um ventilador ligado a mais ou menos uns 50 metros de onde que eu estava. E um gozado que eu falei, mas pera um pouquinho, eu medi esse selo ontem por radiestesia e ele tinha dado menos, agora ele está dando mais. E aí eu comecei a examinar dias consecutivos. Eu vi que a energia escalar é cumulativa. Isso quer dizer o seguinte, se deixa o ventilador ligado, a energia escalar vindo do ventilador vai aumentando progressivamente a energia do hemiceu ligado ao seu corpo ou energia da mandala. E aí eu deixo, de maneira importante, eu cheguei a medir num selo meu mais de 1000 quilômetros de energia. Sabe o que começou a acontecer com meus pacientes? Começou a regredir todas as doenças autoimunes, a tireoidite Hashimoto, que precisava uma dose maior de hormônio, foi diminuindo, chegou uma hora, depois de 8 meses, eu tirei todo o medicamento e sumiu a inflamação que tinha na tireoidite Hashimoto. Então, eu falei, poxa, ele regride a doença autoimune. Aí testei em lúpus. O FAN foi também caindo. Chegou a ele ficar totalmente zero. E aí o paciente passando bem, não sentindo mais nada. Eu falei, pera, descobri uma coisa casualmente. Que uma alta energia escalar aumenta demais o campo energético, e esse campo energético equilibra melhor a energia do teu corpo, e equilibrando a energia do teu corpo, você começa a ter os seus órgãos mais perfeitos e menos doente. Aí eu peguei um paciente que tinha um início de tumor de próstata. As células eram células ditas como atípicas. Não definia totalmente como célula tumoral, mas na minha radiestesia eu já pegava aquela célula como tumor. Tento explicar melhor a vocês. A célula normal tem menos 7 de milivolt na membrana celular. Isso é o chamado potencial transmembrana. Quando o potencial transmembrana começa a alterar e ele chega a menos 1 milivolt, ele torna-se uma célula displásica, caminhando para ser uma célula neoplásica. Se você coloca forte energia escalar em cima, ele reverte a energia de menos 1 milivolt do potencial transmembrana para a energia de menos 7 coisa. Mantendo isso por um certo tempo, eu já mantenho no meu teste com a radiestesia, mostrando que já não é tumor mais aquela célula. Ela é uma célula displásica, mas não é tumoral. Ela tem algumas alterações que não dá ainda a característica de uma célula normal. Mas acompanhando mais esse paciente, ele normalizou todas as células que eram displásicas intensamente, mas que eu já pegava como alteração de célula tumoral. Vamos tentar explicar melhor isso que está um pouquinho confuso. A energia antecede muito a alteração anatômica. Antecede de 6 a 8 meses. Eu posso pegar uma célula com características radiestésicas, que eu chamo de célula tumoral, e ela ainda no tipo anatomopatológico não caracteriza como célula tumoral, e sim como uma célula displásica.
mas não é tumoral ainda. Agora, eu mantendo a um processo que aumenta a energia escalar de maneira importante, essa membrana tende à normalização, caminhando para menos 7 de potencial transmembrana. Eu transformo essa célula normalmente depois de 8 meses a 1 ano em uma célula não mais displásica, e sim uma célula normal. Foi através de um tumor de próstata que eu pude comprovar esses dados. Então, o que é que faz a energia escalar? Faz desdiferenciação de uma célula tumoral para uma célula normal. Só que leva um tempo. E precisa você estar muito atento. Estar muito atento. Por que eu digo isso? Agora eu vou falar uma coisinha que eu não entro muito em detalhe, porque eu não posso falar e acho que você também não gostaria que eu falasse. Isso daqui falar tudo, doutor. É óxido de grafeno. Isso. É o que a gente fala o tempo inteiro. Isso é óxido de grafeno. Muito bem. O óxido de grafeno tem frequência nele. O óxido de grafeno é grafite. Ele não era ímã. Eles transformaram o óxido de grafeno que estava dentro das picadas em óxido de grafeno com ímã. Por quê? Porque aí ele se defende das nossas células macrófagos citotóxicos, linfócitos citotóxicos, e ela não consegue destruir. Por causa do ímã que repele, porque a carga é negativa também da célula. Então ela não consegue. Agora, quando você coloca perante uma energia escalar altíssima e impotente, ele bloqueia esse ímã. E aí ele perde o ímã. Quando ele perde o ímã, ele é destruído pelos nossos macrófagos e linfócitos citotóxicos. Porque torna-se o quê? É um elemento estranho que está dentro do organismo. E o organismo reconhece muito bem o elemento estranho. Só que ele não consegue destruir o óxido de grafeno que tem ímã, que é dessa maneira que ele foi feito, do grafite. É por isso ok? que também deprimiram o sistema imunológico de todo mundo, né? Aí fica até mais difícil de combater. Então, porque o próprio óxido de grafeno tem frequência para diminuir a imunidade. Como ele tem frequência de citomegalovírus, de Epstein-Barr, de herpes zoster, de herpes tipo 1, herpes tipo 2, como tem frequência de HIV, como tem frequência de HPV, e tem também frequência de tuberculose, tem de bactérias metidas no meio, tem frequência de Borrelia burgdorferi. Então, ele tem frequência de coisas que nós nunca vimos. Uma coisa só tem frequência de múltiplas patologias. Isso está fazendo os médicos ficarem totalmente estarrecidos, porque nunca viram uma coisa igual. Por isso que os médicos não estão entendendo o que é o óxido de grafeno. Porque o óxido de grafeno ativa também a proteína spike. E o óxido de grafeno é ativado pelo 5G. E agora na China e no Japão já tem 6G. Não vai demorar mais do que 2 anos para estar aqui no Brasil também. 7G. Então. Complicado. Então veja, isso é uma tendência, uma piora constante. Nós temos que nos defender e instruir as pessoas para as pessoas irem bloqueando. Porque senão, ainda vou dizer mais uma para você, muitos vão morrer do que se chamava de doença da vaca louca, que hoje no ser humano é chamada doença de prion. Priônica. Porque a proteína spike é um prion. Funciona como um prion no cérebro. Exatamente. E, doutor Nelson... Eu não escutei você falar, por isso que eu estou repetindo. Não, se eu tivesse visto as suas lives, eu saberia que você tinha dito. Eu não sabia. Desculpa. Tá? Falando sobre isso, eu pode ficar à vontade, que é um assunto que o nosso público aqui já ficou até super entendido. Eu já peguei no meu consultório, não sei se você já teve, 2 pacientes com doença de prion grave. Um deles
não lembrava nem como é que eu tinha começado a consulta. Porque eu comecei em consulta falando sobre óxido de grafeno. Ele nem sabia nada e não lembrava mais do que eu tinha falado. Eu falei, bom, então não adianta fazer consulta com o senhor. O senhor tem que ir para casa buscar a sua esposa, porque a sua esposa é que tem que guardar as coisas para o senhor fazer tratamento, porque o senhor não vai adiantar nada fazer a consulta. Tem uma cantora famosa que está passando aí por esse problema também, com uma perda muito rápida de memória, neurodegeneração intensa. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu já tenho uma experiência muito especial nessa área. Porque eu, por 6 anos, fui aprender a lidar com velhinhos, fazendo visita hospitalar nos pacientes em suas casas. E eu pegava só paciente com Alzheimer. Aí eu desenvolvi um método de biorressonância em que você faz o diagnóstico 1 ano antes de o indivíduo ter os primeiros sintomas de Alzheimer. E antes de aparecer no primeiro exame, que o primeiro exame que aparece é a cintilografia do encéfalo. Então você faz a coisa e você faz o diagnóstico numa fase anterior. Pegando nessa fase, é fácil fazer o tratamento, o indivíduo recupera. Eu recuperei, eu te mostro para você, os frontais são os primeiros a ser atingidos. E à medida que você vai ganhando aqui para trás a energia negativa, que ela é contínua, diferente da demência senil, que ela é focal, você vai pegando pontos energéticos negativos, só pontos. É focal por causa dos infartos focais. O Alzheimer, ele vai perdendo de maneira contínua a energia, de positiva para negativa. Quando chega aqui no meio, o indivíduo já não reconhece os familiares. Quando chega quase aqui atrás, ele não lembra mais de nada, nem o que é necessidade. Se deixar num banheiro, ele não reconhece que tem que sentar na bacia para defecar ou qualquer coisa. Não reconhece nem onde ele deve urinar, se é ali na bacia ou é ali no canto da parede. Perde noção de tudo. E quando chega lá atrás, ele perde a deglutição. Então ele fica com sonda fazendo uma gastrostomia para viver mais um pouquinho de tempo. Porque nessa condição, com energia tão baixa, ele nem melhora a imunidade dele. Você não consegue melhorar a imunidade. Tá certo que naquela época eu não conhecia as coisas que eu conheço hoje, entendeu? Eu teria lançado essas coisas para testar. Mas nos pacientes que eu tenho pego, que vai até aqui, de alteração de Alzheimer, eu tenho voltado eles até aqui. Normalizado mentalmente. Só usando meios que aumentam a imunidade. Doutor Nelson, tem uma pergunta. Uma coisa que eu acho problemática são, por exemplo, cuidadores de pacientes nessa situação que estejam contaminados com óxido de grafeno. Como fazer, doutor Nelson? Esse é um problema. É um problema porque o povo não sabe quem está contaminado e quem não está. A primeira coisa que eu ensinei, inclusive acho que eu citei na outra vez, se você pegar a pele daqui, exatamente, limpar a pele com álcool, tira toda a gordura, pega a moeda e coloca aqui, se persistir a moeda mais de 30 segundos, o indivíduo tem a presença de óxido de grafeno no cérebro, porque o óxido de grafeno tem migração direta para o cérebro, ele fica 1 mês no ponto da aplicação, então ali gruda a moeda. Depois de 1 mês, a moeda já não gruda mais, mas gruda aqui no cérebro. Aqui dos lados, não no meio, aqui dos lados. Pode pôr qualquer um. Tira a gordura da pele, que também segura, e põe a moeda. Ela fica mais de 5 minutos, 10 minutos grudada. Você tem que tirar, porque senão não sai. Se for moeda de 5 centavos ou de 10 centavos, ela não sai. Só moedas maiores, que pesa mais, acaba caindo um pouco. Mas depois de 30 segundos. Depois da nossa live, muita gente fez e ficou em pânico. Aí eu mandei. Aí quem era de Campinas, eu falei, vai, doutor Nelson.
E aí, Eu recebi, obrigado, agradeço a você. Vários pacientes falaram, olha, eu vim aqui porque eu assisti o programa e a doutora indicou para vir falar com o senhor. Eu falei, tudo bem, agradeço a ela. E aí eu mostro a mandala e explico tudo da mandala, tudo, as coisas para eles entenderem. Bom, agora, doutor, eu acho que a mandala todos entenderam. Deixa eu só terminar uma coisa. eu acho que eles A entenderam. mandala, quanto mais estiver em contato com o indivíduo, ela tira a dor também. E outra coisa, ela faz melhor ainda que o que faz o selo. Se você ficar muito tempo com a mão em cima da mandala, ela normaliza todas as suas funções. Inclusive, eu uso a mandala no cérebro para melhorar Alzheimer. Então, por isso que eu tô O cérebro falando. fica positivo quando você põe uma mandala, porque o cérebro todo é negativo quando está com Alzheimer. Você põe a mandala, ele vira positivo. Então você usa um meio físico para melhorar as funções metabólicas da célula cerebral. Então pode ficar com uma mandala no travesseiro também, né? Perfeitamente, é outra posição que eu falo. Ou embaixo do travesseiro, ou aqui nas costas para pegar o coração, que vai para todo o corpo. Agora, deixa eu... Se você tem uma pergunta, pode fazer, que eu tenho que falar do ventilador. Não, mas o ventilador, acho que todo mundo já entendeu. Acho que a maioria vai querer o ventilador mesmo. E a mandala. Agora, eu queria saber... Só uma coisa que eu quero dizer para você. É que eles têm que guardar que, à medida que o ventilador fica ligado, vai aumentando a energia escalar de cada área. Entendeu? Vai aumentando a energia escalar, a ponto de chegar a uma energia tão boa que você começa a ter a regressão daquelas patologias que você está interessado em tratar. Sim, sim. Deu para entender? É isso que eu queria dizer. Principalmente o efeito cumulativo. Fala. Principalmente para o pessoal que está aqui junto comigo, junto com a gente, né? Também é um pessoal que já está buscando plantar sua própria comida, morar um pouco mais distante, né, dos grandes centros. Então, realmente, o ventilador é uma boa opção para a casa inteira, né? Para os animaizinhos de estimação. Sim, todos beneficiam. Exatamente. E a minha pergunta assim, seria, uma coisa que o senhor pode ficar à vontade para falar, no campo espiritual, como atua? O senhor já observou se tem alguma atuação? Olha, eu não sou um indivíduo que faça, vamos dizer, testes na parte espiritual. Não sou. O que eu posso dizer é o seguinte: a mandala, o selo, e ele, coisa aumentando mais a energia, bloqueia mal olhado, bloqueia tudo que pode vir como mau pensamento contra você. Ele é bloqueado também. Agora, espiritualmente, não posso lhe dizer nada. Eu não fiz nenhuma pesquisa com esta área. A gente testa. Tudo bem. E aí vai ser mais uma coisa interessante aí para o seu trabalho. Porque o que a gente está lidando agora é uma guerra nesse campo, né? Não é necessariamente uma guerra física, né? Ela se reflete no físico, mas é uma guerra que está acontecendo no campo espiritual mesmo. Então, o pessoal também precisa tomar consciência disso para poder entender que, se não despertar agora para poder elevar mesmo, né, todas as habilidades, tudo aquilo que o nosso corpo divino foi feito para fazer, a gente talvez não consiga ganhar tão rápido essa batalha, né? Sim. Veja o seguinte, eu tenho uma vida muito ligada à espiritualidade. Eu nunca fiz teste com relação a isto, mas eu tenho eu tenho até um livro. Eu cheguei a enviar para você um livro? Não, acho que não. Eu tenho um livro lançado
Oh, entendeu? que barato, que legal. Eu tenho um livro lançado, sabe de quê? Eu perdi uma filha com 22 anos atrás. Ela tinha 28 anos. E ela era uma espécie de uma alma gêmea minha. Senti. Então, ela faleceu numa situação especial em que estava andando na Avenida Paulista e caiu uma peça de guindaste em cima da cabeça dela. Ela faleceu na hora. Depois de uns 8 meses, eu recebi uma carta psicografada. Eu li aquela carta e falei, não, essa carta é da minha filha. Ela falou, olha, isso foi recebido numa sessão espírita e nós conseguimos localizar o senhor. E aí eu quis ver a carta e quando eu li a carta, lá na carta tinha informações que só eu e a minha filha sabia, porque ela era muito ligada a mim em todos os sentidos. Então ela conversava de namoro comigo, conversava dos namorados dela comigo, não com a mãe, mas comigo. Tudo ela falava, inclusive de toda a parte do organismo todo, tudo, menstruação, tudo, eu falava com ela e instruía ela. Então ela tinha uma abertura muito grande comigo. E quando ela faleceu, eu recebi essa carta. Eu falei, não, essa carta é da minha filha. Onde que eu posso ir que eu possa receber mais cartas? Aí falou, você frequenta nas terça-feira à noite nesse lugar. Bom, eu fui lá. A primeira vez que eu fui lá, recebi uma segunda carta. Fui a terceira vez, recebi a terceira carta. Eu até ficava sem jeito, porque eu era o único que recebia carta de ente falecido e ninguém recebia, só eu. Eu até ficava de mau jeito lá. Bom, até a 7ª vez que eu fui, eu recebi carta seguida. Bom, eu falei, filha, eu já entendi. Você quer que eu frequente aqui. Então eu vou frequentar. A partir disso, ela começou a mandar a cada 15 dias, depois um por mês. Aí, com o tempo, ela sugeriu no meio, faça um livro. Aí eu fiz um livro. Esse livro já foi editado 1 ano e meio. Há 1 ano e meio, ela está fazendo uma outra coisa. Ela é tão viva, tão esperta, tão sábia, que ela faz o seguinte. Liga para minha esposa, cara. É minha esposa. Põe aqui, diz que eu estou... Olha aqui, estou escrevendo. A minha esposa está na linha entrando e eu estou tentando avisá-la. É o seguinte, eu comecei a receber no celular poemas. Hoje eu já tenho 39 poemas que ela, a médium fala o seguinte, eu sinto a mão coçar, eu já sei que eu tenho que ligar o celular porque ela quer escrever alguma coisa para você. Aí ela põe lá e a mão dela escreve rapidinho, num instante só. E ela fala para mim, quando eu escrevo, a média falando, eu escrevo de 1 em 1. Eu também uso de 1 em 1. Ela, como a minha filha usava isso rapidíssimo. Então, eu estou recebendo poemas no celular. Hoje eu tenho 39 poemas. Eu estou esperando, já comecei a organizar para fazer um livro de poemas com 40 poemas. Então, daqui, acredito que aqui uns 6 meses ou 8 meses, eu estou editando os poemas da minha filha, para mim. Nossa, que... Então, eu tenho uma ligação com ela muito grande. Eu vou dizer uma coisa, quando eu saía para viajar e que eu corria um pouco, eu recebia recado dela, pai, você está correndo demais, você está arriscando muito. O tempo que está programado de vida seu ainda é longo. Não acelere isso daí. Eu recebi coisas assim dela, me chamando a atenção. Então, hoje, ela é o meu espírito protetor. Ela que diz as coisas para mim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Quando eu estou fazendo alguma coisa, ou tenho uma amizade, ela fala, pai, esqueça essa amizade, ela não é boa,
ela está tentando te enganar. Aí eu me afasto e dou um jeito de me afastar. Porque ela me protege hoje em dia. Ela é um protetor meu, é um protetor espiritual. Só que é minha filha. E não era antes. Eu tinha um outro protetor que ficou no campo de espera, porque ela está sempre presente. E vou dizer uma coisa, ela muitas vezes, eu tenho vários espíritas, videntes, que falam para mim, doutor, posso falar uma coisa diferente aqui? Ele falou, posso. O que que é? Tem uma menina aí do teu lado. Ah, eu falei, não, pode deixar, é minha filha. Então isso é frequente, ela está presente a mim. E eu percebo também a aproximação dela, que eu começo a bocejar. Então quando eu começo a bocejar, eu falo para o olha, eu não estou com sono não, é minha filha que se está aproximando. E muitos falam, não, é realmente, eu estou vendo uma mocinha aí do teu lado. Então, essas coisas que de Deus, que quando você procura tratar o paciente de maneira adequada, como ele merece realmente, como um ser humano, como um ser divino, ele é um seu irmão. Então, ponha-se no lugar dele se tem dificuldade do que você tem que decidir. E aí você decide pelo melhor. Exatamente. Nossa, que... Então, eu hoje, eu venho diminuindo os meus atendimentos. Eu estou assumindo uma outra coisa. Eu estou assumindo uma coisa que vai repercutir mais. Eu recebi da Unibras, que é uma universidade de Belém, montar uma clínica gratuita de tratamento de câncer, doença autoimune e doença genética, do qual eu vou usar essa minha terapêutica moderna, com energia e tornando o indivíduo saudável do ponto de vista orgânico. E eu tenho outros lugares também já que me ofereceram. É onde? Eu vou mandar na cidade de Brumadinho. Lá já tem, na cidade de Brumadinho já tem um hospital moderno, bem recente. Eu estive lá há pouco tempo atrás e eu fui pegar terra de lá para estudar a terra porque está uma incidência alta de doença. Eu vou estudar alguma coisa que eu possa ajudar o povo de lá. E, ao lado disso, eles me ofereceram montar uma clínica com os meus tratamentos. Um dia eu tenho que te mostrar a minha técnica de biorressonância, que ela ajuda muitos médicos. Eu tenho até, hoje em dia, um curso gravado. Eu tenho um curso gravado que está nisso daqui, o telefone. Curso gravado de energia, de biorressonância. Esses cursos gravados de biorressonância têm 52 horas gravadas. Só ao contrário. Ao contrário, mas aí que está, é que está escrito... Mas ele não vai dar sempre o contrário. Ó, eu queria avisar. Mas dá para pegar o contrário, pelo menos no telefone. Então, não, mas calma, eu queria avisar para todo mundo que esses contatos aqui dá o contrário também? Estão no feed do Dr. Nelson Modesto e também estão na planilha da Arca. Os contatos do selo e da mandala estão na Arca, que são do Rogério. E os contatos da formação são do Franco. Então, esses contatos tanto tem no feed do Dr. Nelson, como tem na planilha da Arca também. Perfeitamente. Eu agradeço muito. Mas o meu objetivo está em difundir mais essa técnica. Porque o Bidort já tem no Japão há 15 anos, nas universidades do Japão. Nas universidades do Canadá, há 10 anos. Nas universidades agora da Colômbia, só há 4 anos. Então vai se formar médicos que já conhecem o Bidort. Mas o Bidort meu não é só Bidort, é biorressonância. Tem a parte da energia de radiestesia que eu desenvolvo e a parte de Bidort. Com isso você consegue fazer diagnósticos espetaculares e tratamentos especiais.
a ponto de você deixar o organismo totalmente saudável. Nestas condições, com o efeito que tem de estimular a imunidade, é que o indivíduo não desenvolve câncer, aquilo que eu andei falando, câncer, doença autoimune, doença genética e outras coisas, como ela e tudo mais. Então, eu estou conseguindo coisas que outros médicos não estão conseguindo, fazendo com isso. Que a maioria não está, não são outros. Você com certeza consegue coisa que a maioria não consegue. Então, mas então eu diria o seguinte, se nós, com o tempo, conseguirmos que mais indivíduos venham mexer com biorressonância, uma hora as faculdades vão acordar e isso pode entrar dentro das universidades. Já tem a MB Bidort, quer dizer, a Associação Médica Brasileira tem uma área de AMB Bidort, mas está há 20 anos aguardando a autorização. Está como uma coisa experimental ainda. Mas não consegue mudar. Não, né? Já tem a especialização, é um curso até de 2 anos, né? Certo. Não é? Perfeitamente. A Sumie Izawa dá curso em São Paulo de Bidort. Isso. Nós ensinamos uma parte do Bidort, que é o principal, junto com radiestesia, e aí damos todo esse ensinamento de 52 horas e depois damos uma parte prática também, que no momento está presencial, mas nós estamos gravando e tentando transformar isso também numa forma online, de ensinar a prática. Apesar de ser uma técnica que exige até um pouco da presença, quando a gente pensa em ampliar mesmo, né, a quantidade de pessoas conscientes disso, é só no online mesmo, não tem jeito, a gente adapta, né? Eu estou estimulando muitas pessoas a se tornarem seus próprios médicos e com isso aquelas que têm algo mais dentro de si acabam querendo se tornar terapeutas e de terapeutas vão evoluir ou como terapeutas ou como outras profissões dentro da área de saúde que exigem graduação. Mas o próprio terapeuta, ele já é capaz de fazer muita coisa. Muita coisa. Eu queria pôr uma coisa para você, que todos têm que ter uma noção firme disso. Quando o paciente tem óxido de grafeno, acontecem as maiores falhas terapêuticas. Você pode ter o diagnóstico todo do paciente, fazer o teu tratamento bem correto, com tudo que existe de coisa boa, mas se você não identificar o óxido de grafeno, o paciente piora. E eu estou muito preocupado com os pacientes que são atendidos no hospital, não só no hospital, mas os pacientes que estão sendo atendidos nas clínicas oncológicas. Porque se o paciente tem óxido de grafeno, ele responde mal à quimioterapia. Responde mal a tudo. Eu sei. Eu não quis falar tudo para não dar a chance de alguém dizer, não, está exagerando. Mas é a realidade. É a tudo, realmente. O óxido de grafeno piora tudo. A odontologia está sofrendo muito com isso. Está sofrendo demais com isso. O óxido de grafeno piora qualquer tipo de regeneração, qualquer tipo de necessidade posterior a um procedimento, por mais simples que seja. Esse pós-tratamento já não é mais como era antes. Então é bem complicado. Há uma grande necessidade de todos os profissionais, sem exceção, terem que remover o grafeno, neutralizar, remover, desintoxicar o paciente antes dos tratamentos que eles já são acostumados a fazer. Perfeitamente. Perfeitamente. É isso mesmo. É isso que eu tenho visto diariamente e causa até um certo desânimo. Você fala, puxa vida, eu estou falando sobre óxido de grafeno. A primeira vez que eu falei em óxido de grafeno, mas não sabia tudo, foi quando eu fiz um simpósio internacional com o Japão.
Foi dia 24 de outubro de 1921. 21 eu estou falando. Não, Eu 2021. conversei sobre óxido de grafeno com o Japão. 2021. Depois, dia 3 de julho, eu fui convidado pelos médicos da vida e conversei também isso, cuja presidência estava com a Maria Emília Gadelha. Ela era presidente dessa apresentação minha, porque tinha outros mais 3 médicos que iam falar. Eu fiz a apresentação falando só sobre óxido de grafeno. Todos os problemas que acontecem com óxido de grafeno. Por sinal, eu quero conversar contigo depois, porque eu não posso conversar isso ao vivo. Eu tenho que conversar particularmente com você, através do online. Eu tenho uma oferta a você. É uma oferta que eu não posso fazer para outra pessoa. Eu vou dizer por que para você. Eu vou dizer por que para você. Porque eu falo sobre o óxido de grafeno, falo uma série de coisas que eu não posso falar por aqui, porque eu já fui avisado pelo grupo de Médicos pela Vida que eu tenho meu nome marcado, e se eu fizer qualquer coisa política, eu vou ser preso. Então eu desisti de continuar fazendo lives que tivesse cunho político. E esse meu trabalho foi lido por 2 colegas meus. Eles falaram para mim: Modesto, não edita isso daí, não publica, porque eles vão te pegar e é capaz de você ficar preso. Então, a proposta é só para você, porque você está fora do país e eu gostaria de ver colocando o seu nome junto com o meu, que eu ofereço, e se você puder passar em castelhano, publicar aí na Espanha. Maravilhoso. Oferta sim. Eu passo depois o trabalho para você, e você tem o tempo que quiser de ler. Aí depois um dia nós discutimos o trabalho para eu passar todas as informações, para te dar todas as condições de você saber direitinho as coisas, porque isso vai ser uma coisa importante para muitos médicos que se interessarem. Aqueles que não se interessarem, fica de lado, não tem jeito. Mas vai ajudar muitos médicos. E terapeutas também. Todo mundo da saúde, né? Doutor Nelson, estamos todos juntos nessa, porque, na verdade, fez algum procedimento, interferiu em algo que exija recuperação, vai entrar na mesma situação. Sim. Por isso que eu acho que os terapeutas são agora uma grande vertente mesmo, né? Até para a gente poder estimular. Porque os terapeutas não necessariamente vão trabalhar de uma forma invasiva, mas eles vão trabalhar justamente recuperando esses danos. Principalmente os que trabalharem com a energia escalar, com as frequências, com a biorressonância, com toda essa medicina quântica, né? Medicina atômica, que é justamente algo que vem para poder combater isso que está atingindo a gente, né? Que está literalmente envenenando a gente. Então, realmente, eu creio e eu torço, né? Eu estou fazendo esse trabalho para aumentar vertiginosamente a quantidade de terapeutas e que depois, se eles quiserem seguir para graduação ou quiserem continuar como terapeutas, que é uma profissão muito bonita também, muito, muito interessante e muito exitosa nos seus resultados. Veja o seguinte, os terapeutas, nós temos 120 vendidos, né, de curso. Mais de 120. O Franco está dizendo que tem mais de 120. 85 do curso que nós temos são terapeutas. Na versão dos terapeutas. Entendeu? E eles, na realidade, eles têm um pouco, às vezes, mais do que o médico. Certos dons deles, ou certos, vamos dizer, uma afinidade em querer ajudar o próximo. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Uma coisa muito interessante. É querer ajudar o uma próximo. coisa muito interessante é que os terapeutas, né, eles não têm
esses significados engessados e manipulados do conhecimento que depois deixa a pessoa louca, sem conseguir achar a solução. Que é o que a gente está passando agora. Por exemplo, a gente está passando por um grande problema de envenenamento por radiação eletromagnética e que se chama de vírus. Então, muitos médicos talvez não estejam entendendo muito bem, porque tem esse entendimento muito engessado. Já os terapeutas, quando eles aprendem a questão da energia, né, a própria questão da transferência de energia, a questão da fenda, do entrelaçamento quântico, ele já começa a entender as coisas de uma forma mais próxima da verdade, né? Como realmente as coisas acontecem, e não como é manipulado e ditado nas universidades, né? Certo. Bom, o que mais você gostaria de conversar? O Franco comentou que o senhor tinha umas novidades sobre o grafeno, né? Bom, umas coisas na realidade, o que tem de novidade era aquilo que eu estava falando. Porque as coisas novas que eu montei ultimamente, além da mandala, porque as mandalas eu fui melhorando também. As minhas mandalas iniciais tinham uma capacidade. Agora ela tem 50 quilômetros. Não é brinquedo, não. Você conseguir fazer uma mandala com 50 quilômetros. É muita energia. Agora, o que eu achei assim de maneira sensacional é que esses 50 quilômetros pode ser multiplicado na primeira semana por 100. Na terceira semana, por 200. Na 20ª ou 30ª semana, está quase multiplicando por 1000. Poxa, 5 quilômetros multiplicado por 1000 são 5.000 quilômetros. É uma energia brutal. E essas energias são as energias que são benéficas para o corpo, reorganiza todo o corpo, reorganiza o potencial de transmembrana das células, fazendo as células ficarem até mais jovens, e tem um tratamento de anti-envelhecimento. E não deixa ter doença grave nenhuma. É um indivíduo que vai chegar na serenidade muito bem nos seus 95 anos, 100 anos, mas com cabeça ótima. Isso que é importante. Maravilhoso, doutor Nelson. Prepara eu o acho projeto. Isso não é a fonte da juventude, não é. Agora, eu estou trabalhando para mais coisas. Eu não paro. Eu trabalho todas as noites até 11 horas da noite. Depois de atender o dia inteiro o consultório, eu venho aqui, tomo banho, 7 horas eu sento, eu vou até 11 horas, 11h30 da noite. Eu hoje estou estudando uma fonte de água. Eu já tenho a patente de uma garrafa de 500 ml, que ela mantém a energia interna por 3 meses. Então, eu energizo só essa água no início e ela mantém uma energia brutal por 3 meses, porque eu desenvolvi uma garrafa especial que também já é patente minha. Que é tudo patenteado. Que a mandala faz, só que a garrafa conserva. A garrafa, você tomando um gole, já dá toda a energia para o corpo. É mais rápido do que a ação do selo e a mandala. É mais rápido apenas. Então, você tomando um golinho por dia, 500 ml, vai te dar os seus 3 meses de boa energia. Aumenta, inclusive, a força física. Para quem é atleta, aumenta o rendimento do atleta. É o com doping branco. Água energizada. Doping branco. Não pode contar, porque senão vão perguntar, é a garrafa. E o atleta não vai poder mais, vai ser proibido de usar a garrafa do Dr. Nelson. Não, mas aí que tá, é uma realidade que isso vai aparecer com o tempo, né? Então,
é uma realidade. Tanto aumenta muito a energia do indivíduo, que aumenta as condições. Porque você melhora, sabe o quê? Você melhorando o potencial de transmembrana da célula, depois você melhora a membrana do mitocôndria. E a mitocôndria passa a produzir mais energia. E aí a energia da mitocôndria é a energia do nosso corpo, caramba. Eu falo o tempo inteiro, o segredo da saúde é a voltagem das membranas, né? A voltagem da membrana celular. Realmente está tudo nas membranas. É você melhorando as membranas que você melhora tudo. Exatamente. Ai, que alegria. Olha, eu tô feliz também, tô muito feliz com as novidades. E tô feliz pelo senhor, muito. E feliz com a proposta, que eu já aceitei. Ok. Nós vamos conversar depois. Eu passo para você, se você me dizer o endereço, eu posso mandar a apostila para você, que eu tenho ela tudo já datilografada. Perfeito. O ideal, eu não sei se você consegue aí publicar em português, a não ser que você consiga algum jeito publicar lá em Portugal. Dá sim. Entendeu? Porque ela está em português e ela segue, ela tem o abstratos em inglês, porque eu segui colocar aqui na nossa revista de clínica médica, eu ia colocar. Eu posso passar. Mas disseram, não produz aqui no Brasil, que aqui você corre risco. A gente passa pro Manda para a Europa. E ali, publicando lá, ninguém vai mexer com você aqui. A gente passa para o português lusitano, que é totalmente diferente. As pessoas acham que é a mesma língua, não é não. Eu sei que não é. Lá tem muito tu vais... Não é tudo diferente, doutor Nelson, é uma loucura. Para fazer a monografia, eu sofri, a minha orientadora traduzia a monografia todinha. Fora as palavras que eu não conhecia. Eu falei, não é possível que essa palavra não exista em Portugal. Ela, não, essa palavra não existe em Portugal. Eu falei, Jesus. Mas foi penoso escrever monografia num português que é lusitano, achando que eu estava, né, falando normalmente, não era. Já tinha entendido isso pela faculdade, né? Mas, enfim. Mas eu posso fazer isso, inclusive eu pedi ajuda dela. Posso fazer isso para o português de Portugal e o espanhol também. E para mais se eu quiser. O importante é espalhar a informação. Ok. Vamos conversar em seguida, ver como é a melhor maneira para eu poder enviar para você. Perfeito. Tá? Maravilhoso. Queria agradecer. Olha, a gente ficou aqui quase 2 horas, com mais de 700 pessoas ao vivo. Que ótimo. Incrível, maravilhoso como sempre. Um prazer enorme falar com o senhor. E muito obrigada por ter trazido todo esse conhecimento para o pessoal. O pessoal já está muito consciente, não só sobre o que está acontecendo, mas sobre a necessidade de serem mais ativos no cuidado com a saúde, né? Cada um vai ter que cuidar de si, não depender do médico. Cada um tem que aprender tudo para cuidar de si e de sua família. Exatamente. Essa que é a verdade. Porque estão criando cada vez mais coisas para conseguirem seguir a agenda dos globalistas. Então, nós precisamos nos preparar para cada vez mais desenvolvermos mais condições de nós nos defendermos. A defesa e com dignidade, né? E ter uma vida digna, porque uma vida de envenenamento e doença e sofrimento ninguém merece. Então, a gente vai defender. Não, isso não interessa a ninguém. E a gente vai ter uma... Não interessa a ninguém. Essa é a ideia, né? Independentemente do que aconteça, a gente vai ter uma vida feliz, porque a gente vai conseguir combater isso aí. Eu só queria agradecer a você. Você é uma pessoa muito especial, por isso que você tem um carisma muito grande e muita gente gostando de você e te acompanhando em tudo. Eu espero que isso seja duplicado, triplicado, porque você merece, entende? E digo mais uma coisa às pessoas. Eu quando não sei resolver uma coisa, eu pretendo conseguir essa coisa rezando. Porque é a oração que faz com que você abra mais a sua mente, porque a intenção sua
é a intenção de ajudar o próximo. Exatamente. Mas, às vezes, a gente é colocado numa situação de muito difícil, porque você não sabe se aquilo vai dar um resultado bom ou não. Eu levo uma vantagem. De tempo em tempo, minha filha me avisa. E ela me chama a atenção se alguma coisa não está boa. Agora, eu procuro rezar e pedir ajuda dos espíritos dos espaços e dos meus médicos que eu conheci na minha vida, que eles estão lá em cima como verdadeiros anjos da medicina, poder transmitir mais informações para a gente ajudar aqui o próximo. Então eu jogo sempre com mais uma cartada, não só com meu conhecimento médico, mas com meu conhecimento e apoio espiritual que eu sempre aguardo isso. Então eu queria isso, convocar a todos que fizessem isso, porque muita coisa vem por intuição e você faz as coisas de maneira correta, porque a intenção é muito boa, é ajudar as pessoas. Exatamente. Ah, muito bom, tá vendo? Estamos juntos. Nosso time é gigantesco, ninguém está sozinho. Vocês aí que estão assistindo a gente, vocês não estão sozinhos. O nosso time é gigantesco. E é por isso que eu falo com muita certeza. A gente já venceu, né, doutor Nelson? Perfeitamente. A gente já... Perfeitamente. Mais uma vez, queria agradecer demais. Vocês todos que ficaram aqui com a gente. Agradecer ao doutor Nelson, muito. Agradecer ao Franco, também um querido. Franco, dá um tchauzinho pra gente, Franco. Ele vai aparecer aqui. Obrigado, Juliana. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela audiência aí. Eu que agradeço. E essa nossa live, a gente sempre coloca as lives na Arca, né? Na Arca do Reset. Mas essa nossa de agora vai para a aula dos selos e da mandala. Porque agora também ninguém mais vai ter dúvida. Vai ser a aula do Dr. Nelson, é a aula dos elementos, né? Dos produtos do Dr. Nelson, que aí a gente vai também já facilitar muito o trabalho de vocês, que eu imagino que tenha sido e que vai continuar sendo também de muitas pessoas buscando ajuda. Ok, um grande abraço a você. Obrigada. Agradeço muito a você o que você tem feito. Não é uma coisa só pessoal, não. Que você tem feito mantendo um ensinamento para todas as pessoas que estão te seguindo. E espero que isso vai dobrando com o tempo. Você merece por isso. Parabéns a você. Obrigada, tá? Né? E uma boa noite para você. Mais tarde, entra em contato comigo. Sim. Ou até entre em contato com o Franco para a gente acertar aqueles detalhes, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.